Boa noite a todos. Mais uma vez, nós estamos aqui reintegrando de novo ao capítulo 16, encerrando a última parte do capítulo, que está falando das objeções. Vamos fazer a nossa oração inicial. Boa noite, então. Vamos começar. Guias e amigos espirituais, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui nos reunidos, que nós possamos aproveitar todo esse momento, desfrutar de todas essas informações que essa obra linda nos fornece e que possamos utilizá-las nesse momento tão difícil. Sendo assim, pedimos permissão para iniciar dizendo juntos, graças a Deus. Vamos, então, agora dar início à continuidade do nosso assunto, das objeções, trazendo o nosso convidado especial, o nosso irmão Leon Denis, para que ele nos traga esse assunto. Nessa paisagem lindíssima do tempo lá dos druidas, a gente vai entrar nesse canal, nesse portal, que vai trazer para nós mais um capítulo, mais uma parte do capítulo 16, ainda vidas sucessivas, objeções e críticas. Na semana passada, nós falamos sobre sigamos com fé, confiança, a linha traçada pela mão infalível. Dirijamo-nos aos nossos fins, como os rios se dirigem para o mar, fecundando a terra e refletindo o céu. Nessa passagem, ele está mostrando o quanto nós temos que ter confiança, ter fé e seguir em frente. Como Leon Denis fala, a nossa alma tem que estar voltada para o alto, para a frente. Que se nós não tivermos nessa direção, o que acontece? Nós desviamos do caminho e não vamos fecundar a terra. E com isso, não vamos mostrar tudo de bom que tem nesse universo. Que a terra fértil é aquela que traz frutos, aquela que traz construções. E somos nós os responsáveis por essas construções. Somos nós os responsáveis por essa semeadura. E cada vez que a gente fecunda a terra, que a gente traz realmente uma construção, estamos refletindo o quê? Estamos refletindo o que tem no universo. Por isso ele fala, fecundando a terra, refletindo o céu. Vamos, então, dar prosseguimento ao capítulo. Nós vamos falar de duas objeções. A primeira, que Jacques Biot trouxe como muito à tona, se a teoria da reencarnação fosse verdadeira, o progresso moral deveria ser sensível desde o começo dos tempos históricos. Depois ele fala a vida, né, trazendo crueldades, violências, feras terríveis no nosso caminho. Então, ele mostra justamente a teoria da reencarnação justamente amaciar o ser humano, fazer com que ele se torne menos violento, menos cruel, menos feroz. E nós estamos vendo que realmente nós não somos mais aquele brucutu, né, que éramos no início. Imagina se a gente fosse ainda aquele brucutu, hein? Nossa, mãe, íamos ser terríveis. Nesse processo, ele está trazendo novamente aquele homem do passado, né? A gente teria ainda aquela sede de vingança, aquela sede de briga, era o mais forte, né? Ele diz aqui, o progresso moral deveria ser sensível
desde o começo dos tempos. Por quê? Os homens de hoje são tão egoístas, tão violentos, tão cruéis e tão ferozes como eram há 2000 anos. Quer dizer, ele ainda coloca que esse homem do passado ainda existe dentro de nós. Esse brucutu ainda existe dentro de nós. Ainda não acabou. Então, enquanto não tiver isso, nós temos que voltar. Nós temos que voltar. Nós temos que voltar. Não tem como não voltarmos. Aí, essa apreciação exagerada nada prova contra a reencarnação. Ainda que a consideremos como exata, nada há de provar contra. Realmente, o homem violento ainda existe? Existe. O homem cruel ainda existe? Existe. Mas é a teoria da reencarnação que vai fazer com que o homem melhore? Não tem como a gente olhar o homem de hoje e ver igual aquele homem lá da caverna. Até o próprio semblante do homem é diferente. O semblante do homem está mais sutil, está mais sensível, está mais refinado. Vamos olhar aquele homem da caverna que tem aqueles dentes grandes, aquele maxilar enorme, né? Porque tem dentes para arrancar os pedaços da carne, que ele se alimentava muito dos animais. Nós já não temos mais esses dentes, não. Os nossos caninos já diminuíram, não temos mais dentes para rasgar a comida. Agora nós estamos saboreando mais o sabor da comida e não a força que vamos colocar na nossa alimentação. Ele fala que os melhores homens, já depois de uma série de existências, prosseguem a sua evolução em mundos mais adiantados e só voltam à Terra na qualidade de missionários. Ele diz que os homens que alcançaram perfeição, eles não ficam aqui. Ele acha que vai para outro mundo. Agora, imagina. Se não vier aqui à Terra, como é que eles alcançaram isso? Como é que esses homens alcançaram esse progresso? Então, ele fala, por outro lado, contingentes de espírito vindos de planos inferiores, cotidianamente se vão juntando à população do globo. Como estranhar nessas condições que o nível moral se deve muito pouco, se eleve muito pouco? Então, se ainda existem populações inferiores juntando ao globo, como é que a gente vai ver se realmente houve elevação ou não? Então, aqui é uma das objeções que ele deu atenção, porque está falando... Está falando que o homem ainda tem muita violência, tem muita crueldade. Mas isso não prova nada contra a reencarnação. Existem homens que já alcançaram perfeição, que já estão aqui como missão, mas também existem uns que estão fazendo força, que estão lutando para a melhoria. Outra objeção que ele fala, a doutrina das vidas sucessivas espalhando-se na humanidade produz abusos inevitáveis. Olha só. Não sucede o mesmo com todas as coisas no seio de um mundo pouco adiantado, cuja tendência é corromper, desnaturar os ensinamentos mais sublimes, acomodá-los a seus gostos, paixões e vis interesses. Então, ele está comparando a doutrina das vidas sucessivas, que produz abusos, e Leon Denis está dizendo que realmente tem pessoas que não conseguem não se corromper com alguns ensinamentos, com algumas facilidades que existem na Terra. Isso é uma coisa que ele fala do orgulho humano. O orgulho humano tem fartas satisfações com a ajuda de espíritos zombeteiros, sugestões automáticas e trazendo, então, revelações burlescas. Então, Ricardo, ele está trazendo as objeções, mas, na verdade, ele está apenas confirmando que há necessidade de vir novamente, né? Exatamente. E, inclusive,
essa questão aí do Jacques Breu, ela é interessante, né? Porque a gente fica perguntando, né? Por que o mal acontece, né, e como ele é eliminado, né? E aí a gente tem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 8º, bem-aventurados os que têm coração puro, a gente tem aqui nos itens 11 a 17, né, que se conclui que só através de diversas encarnações em diversos mundos é possível para o espírito atingir a primeira ordem na escala espírita, a de espírito puro, como veremos, né? E aí temos aqui, né? Então Jesus nos disse, né, segundo Mateus, ai do mundo por causa do mal, pois é necessário que venha o mal, mas ai do homem por quem o mal venha. E aí a gente tem, né, com isso, né, o mundo, no caso a humanidade, né, sofre pelo mal causado pelos homens devido ao mau uso de seu livre-arbítrio, que é consequência de sua imperfeição. Então já começa justamente com essa questão da necessidade do livre-arbítrio fazer com que nós deixemos nossas mais índoles, nossos vícios sobressaírem, né? E aí, com isso, nós homens, nos punimos a nós mesmos em nossas relações viciosas, sendo aproveitadas as coisas mais ou negativas para a nossa educação e sofrendo um aprendizado que requer diversas encarnações, que aí é justamente o tema que a gente está colocando aqui, né? Submetidas a expiações e provas, aprimorando nossa inteligência e nos cansando de sofrer do mal e procurando o remédio no bem. E aqueles que servem de instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixaram de praticar o mal, e por ele responderão. E ainda assim, a humanidade e seu mundo evoluem até um estágio em que o mal é excluído. Mundos como a Terra continuam avançando para isso, enquanto outros mundos são criados, povoados por espíritos primitivos, com quem habitarão em exílio espíritos imperfeitos, rebeldes e obstinados no mal, e que foram rejeitados por seus antigos mundos que avançaram. Se nossa mão é motivo de escândalo, cortai-a, na verdade tem o significado de destruir em nós mesmos as causas do mal, sentimentos impuros e todas as tendências para o vício. Então a gente tem aí um resumo justamente dessa questão da necessidade da reencarnação para, através dessas experiências, desse aprendizado, a gente evoluir, a gente diminuir essa densidade do nosso perispírito, do nosso corpo, podemos ir para mundos mais evoluídos. E tem também essa questão de que aqueles que, quando este mundo mesmo não passar pelo que nós já estamos vivendo, né, a regeneração, aqueles que não tiverem condições de permanecer aqui, eles serão transportados para outros mundos com seres mais primitivos e, com isso, vão ajudar na evolução deles. Ou seja, tudo se aproveita, né? E justamente através desse mecanismo fantástico que é a reencarnação. Como que poderia ser montado tudo isso, todas essas oportunidades que a gente tem, se a gente não tivesse a reencarnação? Com certeza, né? Nunca iríamos deixar de ser violentos, nunca iríamos deixar de ser ferozes, nunca iríamos deixar de ser cruéis, porque a gente não tinha aprendizado. Porque naquela época a gente só conhecia isso, era a lei do mais forte, né? Quem gritava mais, quem tinha mais poder, quem tinha mais força, ganhava. Senão, era engolido, né? Exatamente. Terminantemente engolido pelos animais também, né? Aí vemos com a ideia de Myers. Myers apareceu muito no estudo, o Leon Denis gosta muito do livro de Myers, né, Personalidade Humana, e ele vem trazendo essa ideia que, em nossos dias, Anna Kingsford e Edward Maryland pretendiam ser nada menos do que Virgem Maria e São João Batista. Ele está trazendo isso porque realmente as pessoas adoram essa ideia de achar que foram alguém importante no passado. E muitas pessoas começam a dizer, eu fui isso, eu fui aquilo. Imagina ter sido Virgem Maria, o outro bota na cabeça que ele foi São João Batista. Isso vem acontecendo durante
algum tempo com várias pessoas. E aí, umas 10 pessoas afirmam ter sido Joana d'Arc. Seria um nunca acabar se fosse preciso enumerar todos os casos desse gênero. Isso tira um pouco o mérito da reencarnação, porque alimenta o ego, alimenta o orgulho, alimenta a vaidade. Imagina, quem você foi no passado? Ah, eu fui um rei, não sei das quantas. Todo mundo quer saber se foi rei ou rainha, né? Ninguém gosta de saber se foi algoz, né? Exatamente. Ninguém gosta de saber se foi algoz. Agora, é possível encontrar terreno em alguma parcela de verdade? Sim. Existem pessoas, sim, que estão reencarnadas hoje e que foram pessoas importantes no passado. Aí ele traz muito essa ideia da gente estar sempre com o pé atrás diante das verdades. Eu acho que a ideia de Maia seria essa: não acreditar de chofre no que estão dizendo e poder ficar sempre naquela dúvida, né? Exatamente. Pode ser verdade? Pode não ser verdade. Isso. Né? Exatamente. É um exagero que, de certa forma, prejudica, né, ao entendimento dessa questão da reencarnação, né? Exatamente. Mas isso é possível a gente tratar como a gente vai ver a seguir, né? De interessante aqui nesse slide, né, nós temos que a Anna Kingsford nasceu em 1846, desencarnou em 1888, né, e foi uma médica, escritora e mística britânica. Lutou contra a sociedade machista da época, contra a vivisecação de animais, né, que é o ato de dissecar um animal vivo com o propósito de realizar estudos de natureza anatomo-fisiológica, né, em experiências em sala de aula, ou em experiências ou em sala de aula, né, e também era a favor do vegetarianismo, né, considerada a mãe do vegetarianismo, né, que é aquele regime alimentar que excluía dieta de todos os tipos de carne, né? Bem como alimentos derivados, né? Então, ou seja, ela foi a mãe, né? E tinha algum conhecimento justamente dessa área da reencarnação, essa área ela era teósofa, então ela entendia, conhecia, aceitava essas questões de encarnação, né? E essa outra pessoa, o Edward Maitland, ele foi um escritor inglês também, teósofo, e ele foi autor da obra Life and Letters, uma biografia justamente da Anna Kingsford. Então, ou seja, ele está citando pessoas daquela época que tinham uma certa expressão, justamente para colocar aí como exemplos, né, dessa questão de se acharem no passado muito importantes, né? Tem a ver com a questão do orgulho, né, da vaidade, né? Verdade. Então, como podemos peneirar esses erros? Como é que a gente pode relevar essas questões? Em tais matérias, precisamos entregar-nos a uma análise atenta, passando essas revelações pelo crivo da crítica rigorosa. A mesma coisa que Kardec sempre falou: quando ouvir uma verdade, passa pelo crivo da razão. A verdade que não passa pelo crivo da razão não pode ser considerada, né? Então, ele dizia que era melhor recusar 9 verdades do que aceitar uma que a gente não saiba se é verdade ou não. Maia está falando a mesma coisa. Investigar se a nossa individualidade apresenta traços salientes da pessoa designada. Então, existe sempre um traço que vem junto com o espírito. Ele não fica totalmente diferente daquela criatura que você diz que foi no passado. Sempre vai ter. Imagina a Virgem Maria, como deveria ter uma suavidade, né? Aquela pessoa que trouxe ao mundo o nosso mestre, né? São João Batista foi visto como uma pessoa também altamente relevante na época de Cristo, trazendo muitas coisas novas. Então, essas criaturas estudiosas poderiam ser pessoas do passado também importantes, sim, porque vieram trazendo experiências, mas a gente precisa ficar com o pezinho atrás, passando por esse crivo rigoroso da crítica.
reclamar depois da parte dos espíritos reveladores provas de identidade no tocante a tais personalidades do passado. Então, quando o espírito vinha para dizer que era fulano ou beltrano, o que eles faziam? Eles iam buscar essas provas, eles iam buscar dados. Se aquele espírito que estava revelando que era aquela situação, aquela pessoa, eles iam perguntar mais algumas coisas para ver se o espírito conhecia. Ou ia perguntar a outros, em outros lugares, para ver se havia a combinação daquilo que o espírito tinha falado com aquele espírito que ele tinha dito que era justamente a reencarnação dele. Então, eles iam provar essa identidade dessas personalidades. A indicação de particularidades de fatos desconhecidos, cuja verificação seja possível fazer ulteriormente. Então, depois que ele tivesse dito que era fulano ou beltrano, eles iam começar a buscar particularidades, aqueles fatos que as pessoas não conheciam e que depois eles iam ver. Ah, eu morei em tal lugar assim, eu participei da guerra tal. Aí eles iam ver se aquela pessoa tinha traços relevantes daquele espírito, como Joana d'Arc, como São João Batista, que eles falaram que estavam representando uma encarnação daqueles espíritos, né? Então, isso requer muito cuidado sobre essa questão. Quem fui eu? Né? Eu não sei quem eu fui, mas hoje interessa muito mais o que a pessoa está fazendo agora. O que ela está construindo agora? Então, a Ana, né? Ela está revelando um espírito superior, sim, está colocando o alimento novo, que com certeza, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que realmente entrar nesses alimentos. Nosso corpo está cada vez mais sutil. Agora, isso não queria dizer que ele seja Virgem Maria, né? Aí o negócio já fica meio diferente. Fica difícil. Eu tenho lá aí meus pés atrás, assim, quando a pessoa diz que foi uma personalidade tão importante quanto Virgem Maria, né? Francisco de Assis. Uma responsabilidade muito grande, né? Não foi pouco, não, né? Exatamente. E em relação a essas questões dessas comunicações, né, em reuniões mediúnicas, né, a gente encontra aqui algumas orientações no Livro dos Médiuns, né? Nós temos, por exemplo, aqui no capítulo 10, Natureza das Comunicações, né, nos itens 133 a 138, né, que eles distinguem as comunicações como grosseiras, frívolas, sérias ou instrutivas, né? E aí temos também que a identidade dos espíritos, né, do item 263, 266, né, em resumo, né, ela nos orienta, né, que se considere os espíritos, assim também como os encarnados, né, porque os encarnados também são espíritos, né, só que estão encarnados, estão com o corpo físico, né, pela linguagem dos mesmos, né, polida, mal educada, superficial, profunda, frívola, orgulhosa, séria, leviana, sentimental, etc. Então, ou seja, esses tipos de comunicações, né, que a gente viu aí, grosseiras, frívolas, sérias ou instrutivas, a gente, através dessa comunicação, esse diálogo com o espírito, a gente vai buscando perceber qual é a característica, né? E a linguagem dos espíritos é sempre proporcional ao grau de elevação deles. Isso é uma coisa muito importante também. Mensagens sérias, mensagens instrutivas, são dadas por espíritos que têm uma colocação, né? Tem uma entonação, tem um vocabulário, né, adequado à importância da mensagem que estão passando, né? Então, a linguagem deles sempre revela sua origem, seja pelo pensamento que ela traduz, ou seja pela sua forma. E ainda mesmo que o espírito quisesse nos iludir sobre sua pretensa superioridade, bastaria conversar algum tempo com ele para avaliá-lo. Então, justamente através dessa conversa que ele acaba se entregando, a gente vai buscando entender o que ele quer, o que ele pretende, o que ele está passando, qual é a ideia da mensagem que ele está passando, é uma mensagem boa, é uma mensagem de utilidade, é uma verdade, é uma coisa que a gente possa acreditar, um fato, né? Então, a gente vai procurando aí com isso determinar essa qualidade, né?
E aí diz ainda que se deva realizar um exame rigoroso, analisando o pensamento, as expressões, rejeitando sem hesitar tudo que peque contra a lógica e o bom senso. Mais uma vez, aquela questão de usar a lógica para que a gente possa, a razão, todas as mensagens, a gente colocar no crivo da razão, né? Tudo o que desminta o caráter do espírito e que se supõe ser, o que está se manifestando, leva-se o desânimo ao espírito. Então, você mostrando para ele que ele não consegue te enganar, que ele está, que você está percebendo mentira nele, né? Ele acaba por se retirar e, com isso, você consegue atrair espíritos melhores, né? Você consegue ele realmente... não consegue ficar na mentira há muito tempo, né? Chega um momento que ele acaba sendo descoberto, né? Exatamente. Então, através dessas instruções que a gente tem no livro dos médiuns, a gente tem condições de fazer uma comunicação que possa ser útil para todos. Até mesmo nós identificamos ele ser um espírito sofredor, pela forma como ele se expressa, a gente tem até a oportunidade de ajudar, buscar, conforme a gente até ajuda lá na FIAP, né, nas nossas sessões mediúnicas, que é justamente para buscar encaminhar, orientar ele, mostrar para ele que esse caminho, essa forma como ele está enxergando tudo à volta dele, está equivocado e que tem chance, sim, de ele realizar, continuar percorrendo o caminho dele aí, através da imortalidade. Então, aí ele fala desses abusos, né, que existem, essas transcrições erradas, né, dessas revelações enganosas, que não derivam da natureza da causa incriminada, mas da inferioridade do meio em que ela exerce a ação. Quer dizer, o espírito ele só vai trazer as mensagens ruins onde ele tem audição, onde tem pessoas que vão ouvi-lo, porque ele sabe a nuance do ambiente onde ele está falando. Então, não é a mensagem vem aonde ele tem sintonia. Se vem uma mensagem brincalhona, zombeteira, se vem uma mensagem errada, querendo mistificar o médium, porque não tem capacidade de estudo, o espírito vai deitar e rolar, né? Não? Ele sabe que vai ter audição para ele. Exatamente. Então, frutos da ignorância, da falta de apreciação, só vão desaparecer com a educação. O tempo que o espírito vai, durante a encarnação, se educar, se solidificar, na verdade, trazer mais conhecimento prático. Aí ele vai dissolvendo essa entrada, né, desses espíritos inferiores na vida dele. É igual uma instituição de ensino. Não precisa nem ser religioso. Uma instituição de ensino, normalmente, né? Se tem professores que são sérios, que são fiéis ali ao trabalho, é claro que ele vai ser inspirado por espíritos que têm uma ordem superior. Agora, o professor que é malandro, o professor que não quer nada com a profissão, ele vai ser intuído por quem? Só zombeteiro. E aí, no meio daquela confusão que os alunos são já agitados, o professor não vai conseguir ter força. Porque ele não vai ser dono da verdade, ele não vai conseguir levar a verdade para a turma. Porque ele está sendo inspirado por zombeteiros também. Então, dentro de um centro espírita, dentro de uma igreja, dentro de um meio religioso, é importante ter justamente pessoas que sejam dedicadas a estudo, à educação. A educação do médium é importante, tem que ser uma educação sólida, tem que conhecer a doutrina, porque se não conhecer a doutrina, facilmente vai mistificar. Porque ele vai receber uma mensagem, vai achar que a mensagem é da Virgem Maria, imagina, né? E aí vai, né, achar que ele é o médium, né? Não, eu ouvi uma mensagem de fulano, que ciclano era a encarnação de fulano, e aí vai assim, né, divulgando essas coisas aí, né, erradas.
Exatamente. E aí, Regina, complementando até isso que você falou, também nós encontramos no livro dos médiuns, né, no capítulo 29, né, Reuniões e Sociedades Espíritas, né, nós temos aqui no item 327, né, orientações que eles dão. Né? As reuniões instrutivas são aquelas que se pode absorver o verdadeiro ensino, requerendo, porém, determinadas condições. Né? Então, devem permanecer sérias, né? Ou seja, importantes, corretas, respeitáveis, íntegras, simples, sinceras, ordeiras, sóbrias, onde não podendo o sublime se aliar ao trivial, nem o bem ao mal. Para se obter coisas boas, deve dirigir-se aos espíritos bons. Para tal, não basta chamar bons espíritos, é preciso estar em condições propícias para que eles concordem em vir, pois os espíritos superiores não viriam em assembleias de homens levianos e superficiais, como a elas não teriam vindo enquanto vivos, que é mais ou menos aquilo que você falou. A vibração, né, a forma, o pensamento, as tendências daquele público é que vão atrair o espírito adequado para aquela situação. É justamente essa necessidade até de a gente fazer uma leitura boa antes, para a gente começar se tranquilizando, ouvindo uma música calma, que é justamente para a gente poder ter esse trabalho, né? E aí tem que ocupar-se de coisas úteis, excluindo outras qualquer, ou seja, o intuito da reunião tem que ser uma coisa que seja uma utilidade, um bem que nós vamos fazer para os outros, né? Desejar obter fenômenos extraordinários por curiosidade ou passatempo afasta os espíritos superiores, né? E é óbvio também que a gente tem, né, a questão das manifestações físicas e das manifestações inteligentes. Dependendo do objetivo, uma coisa ou outra coisa é mais adequada para ser usada, mas sempre com um objetivo útil, sempre com o objetivo de ajudar as pessoas a reduzir esse sofrimento ou instruir-nos para que a gente possa melhorar a nossa caminhada, caminharmos com mais firmeza. Uma última dificuldade resulta da contradição, a contradição aparente dos ensinamentos espíritas a respeito da reencarnação. Então, por muito tempo, né, os países anglo-saxônicos trouxeram as mensagens dos espíritos que não falavam da reencarnação. Muitos até negavam. Isto serviu de argumento capital para os adversários do espiritismo. Como não falava antes, então eles agora dizem, mas agora, porque isso eles estão falando do espiritualismo anterior ao espiritismo, né? E o espiritualismo anterior e o neo-espiritualismo, inclusive, com Conan Doyle, ele falava o tempo todo que o mundo espiritual precisava, agora, para chegar à humanidade, ele precisava de ética. Eles afirmavam muito isso, precisava de uma ética. E a mediunidade, que existiu a vida inteira, não tinha uma ética, não tinha uma regra, não tinha um molde para ajudar os médiuns a essa disciplina. Então, é claro, apareciam muitas coisas que não eram elucidadas pelos médiuns, né? E isso eles usaram, os adversários usaram contra o espiritismo, né? O espiritualismo lá falando da reencarnação, né? Você trouxe aqui uma página, pois né? Isso. Aí a gente tem essa curiosidade, né? Como é que seria, né, esse espiritualismo nos países anglo-saxônicos, né? Então nós temos uma obra aqui de Henri Sauce, que é o biógrafo de Allan Kardec, né? Que é chamada A Reencarnação segundo o Espiritismo, né? E ele tem um capítulo que ele se dedica à reencarnação em países anglo-saxões, né? E aí ele tem uma visão que ele consegue de um correspondente inglês, né? Que ele diz, né? A doutrina espírita, como é exposta por Leon Denis, é muito prática e inteligente, algo muito diferente das crenças espiritualistas na Inglaterra. Isso falando lá o correspondente inglês para o Henry Sauce, né? Pelo espiritualismo inglês, não ocorre o retorno à carne após a morte. Existem reuniões espirituais... regiões espirituais ao redor da Terra. É interessante isso, né? Isso, eles chamam de bardo. Isso. Essas regiões eles chamam de bardo.
Isso. Onde os mortos permanecem, né? Então, perto da Terra, nós temos um plano astral grelha, que é uma esfera astral inferior, onde ficam os espíritos viciosos, né? Maus, né? Etc. Né? Temos um plano seguinte, né? Um plano astral superior, uma região astral alta, né? Com espíritos de um grau mais elevado. Temos o plano Terra do Sol, né? Terra do verão celestial, onde os espíritos são muito semelhantes aos espíritos encarnados. Tem fluido corporal astral mais sutil e são bons. Estudam e aprendem a ascender à quarta esfera. Temos na quarta esfera, né, um fluido do corpo mais refinado, purificado. Espíritos sem o mesmo interesse que tinham quando incorporados na matéria. Interessam-se pelas grandes leis do universo, as artes celestes, a matemática e talvez a geografia do sistema solar. Né? O plano seguinte, né, seria a esfera de Cristo, grande escola sob a direção do Cristo. Após a estadia nesse plano, tornam-se espíritos puros, deixando de ter corpo. Somente pela progressão de esfera em esfera, o espírito se torna mestre, sendo finalmente absorvido por Deus e se perde nele. Proviemos de Deus com a pequena centelha do fogo divino e é para ele que retornamos. Então, a gente percebe que tem diferenças grandes em relação ao espiritismo e a gente percebe, né, que, de certa forma, o espiritismo tem uma lógica melhor, né, mais consistente, né, que é justamente essa questão de a gente continuar aqui a nossa encarnação retornando à carne para que a gente tenha as experiências. Aqui não, eles já entendem que depois que eles desencarnam, eles ficam o tempo todo nesses planos aí mais etéreos, né? Agora, é muito interessante aqui essa questão, que com isso a gente consegue perceber mais essa questão do que é esse espiritualismo anglo-saxônico. Né? E aí ele vai responder, né? Vai responder essa objeção. Né? Ele diz que essa anomalia se explicava pela necessidade em que se achavam os espíritos de contemporizar, a princípio, com preconceitos religiosos muito inveterados em certos países. E em certos pontos também não existia. Né? Nos países protestantes, hostis à reencarnação foram deixados na penumbra para serem divulgados com o tempo, quando fosse julgado oportuno. Então, eles estavam deixando assim dentro da manga, né, da camisa. Né? Se o negócio apertar o cerco, eu tiro da cartola. Né? Passado esse período de silêncio, vemos as afirmações espíritas em favor das vidas sucessivas produzirem-se hoje no país de além-mar, com a mesma intensidade dos países latinos. Então, ali agora não tem mais essa posição anglo-saxônica, já tem muito trabalho ali já divulgado em relação à reencarnação, porque muitas perguntas começaram a ser feitas, muitos questionamentos começaram a ser feitos, e como é que eles iam responder esses questionamentos? Não tinha resposta para esses questionamentos, tinha que responder. E agora? Exatamente. Tira da manga. Isso. E uma questão... Tirar da manga. Isso. Não tem jeito. Tem que tirar da manga. Exatamente. Aí houve uma graduação em alguns pontos de ensino. E aí não houve mais contradição. E eles começaram a trazer devagarinho a verdade, até que ponto até o ponto de hoje eles estarem também absorvendo da mesma forma o espiritismo que nós estamos aprendendo. Exatamente. Tem alguma coisa em cima disso? Isso, tem. Tem uma questão justamente desse mesmo livro que a gente tinha comentado no slide anterior, a Encarnação segundo o Espiritismo, né? Que aí no final desse capítulo, o autor apresenta uma opinião sobre o motivo de os anglo-saxões serem inicialmente hostis à ideia de reencarnação conforme os espíritos nos ensinam. E diz ele, é o medo. Podemos retornar ao nosso planeta e reencarnar em uma pessoa de cor, o que seria uma desgraça para eles. Então, ou seja... Olha só a interpretação dele, é justamente essa questão de ter o medo, né?
E aí finalizou dizendo que nos últimos anos essa repulsão se modificara em reencarnação, conforme você falou, né? E conforme ensinara a Allan Kardec, era aceita na Inglaterra e na América como os franceses a entenderam. Então, é isso que você falou, é tudo uma questão de tempo e certas coisas não se tornarem mais possíveis de entendimento, né? E aí a gente vai ter que mudar a nossa postura. Isso aqui lembra, né, o porquê que a reencarnação foi tirada do cristianismo, né? Exatamente. Que a rainha lá não queria Teodora, saber, né? Se ela podia voltar como escrava, né? Isso, exatamente. Ela não queria mais correr esse risco e achava que podia resolver dessa forma, né? Não, então foi o seguinte, vou baixar um decreto, não tem mais reencarnação. Então, pronto. Fácil, tira do assunto. É verdade, é verdade. Meu Deus. Essas negações. As negações derivam quase sempre de espíritos pouco adiantados. Por isso, eles sendo pouco adiantados, eles não sabem, não conhecem muito pouco em si mesmos. E não conseguem discernir o futuro que os esperam. Então, como eles não conseguem olhar para si mesmos, ler em si mesmos aquilo que está sendo dito, eles não conseguem discernir o futuro. Então, eles não conseguem entender que realmente eles podem vir num outro corpo e ser aquele mesmo espírito do passado. Como é que eu vim agora nesse corpo? Se eu fui um alemão, por exemplo, aí agora eu venho num negro, olha que coisa. Como é que isso pode acontecer, né? Então, é difícil, porque tem que ter muito discernimento. Então, essas almas passam pela reencarnação sem a preverem. Chegada a hora, são imersas na vida material como num sonho anestésico. É por isso que a gente vem com esquecimento. Porque se a gente não tivesse o esquecimento, nós não íamos nos conformar. É verdade. Como? Eu perdi a minha coroa? Eu perdi meu reinado? Cadê meu cetro? Não tenho mais? Imagina a revolta que as pessoas iam ter. É verdade. Da mesma forma, a vaidade. Por quê? Eu era um escravo, agora viu, agora eu sou rei, então agora é que eu vou mandar em todo mundo. O oposto é verdadeiro. É verdade. Tanto você ter caído como você ter sido elevado, ia dar uma confusão danada, né? Pela nossa inferioridade moral, né? Então, preconceitos de raça, de religião na Terra, exerceram influência considerável nesses espíritos e continuam a exercê-la na outra vida. Entidade elevada sabe libertar-se deles com a morte. Entidades menos adiantadas ficam por muito tempo dominadas por esses preconceitos. Então, quando você já tem um conhecimento, quando você desencarna, você já se liberta. Eu fiz, naquela vida eu tive que sofrer, eu tive que ser escravo, já entendeu. Agora, quando você não tem elevação nenhuma, você não tem adiantamento, você não vai apagar o seu passado. Você vai continuar com as raivas, com as mágoas, com as angústias, principalmente as culpas que vão acompanhando você. Porque o espírito menos adiantado, eles ficam dominados por esses preconceitos de raça, de religião, né? Que a gente vê muita gente, né, com ojeriza a religião. Ojeriza a religião. Por quê? Porque passou alguma coisa lá, principalmente quem passou pela Inquisição, né? Tem horror a padre, né? Pode ver padre. Exatamente. E tem muito castigo, né? Tinha muitos castigos em nome de Deus, né? Muitos castigos em nome de Deus. E aí Deus, coitadinho, acaba sofrendo, porque ninguém vai acreditar nele. Ele que me fez sofrer. Então agora eu vou acreditar que o universo, que eu já fui alguém lá que fez aquele bando de coisa ruim? Não, eu não. Eu não vivi aquela época. É melhor eu esquecer meu passado. Mas esquece o passado, mas não esquece o passado, porque ele continua dentro de você.
Isso. E é por isso que a gente, às vezes, não reconhece por que a gente tem tantos medos ocultos, né? Por que a gente faz ressonâncias com determinadas situações que mexem lá com o nosso passado. A gente não entende, porque não quer acreditar na reencarnação. Como? Ah, não posso entrar em túnel, não posso entrar em elevador, não gosto de escuro. Tudo isso são fontes de vidas anteriores. Porque uma criança pequenininha que não pode ouvir fogos de artifício, isso não tem explicação, senão não é encarnação, né? Exatamente. Porque não tem, ninguém não passou nem por aquela experiência ainda. Isso. Exatamente. Tem alguma coisa aí para revelar para a gente? Exatamente. Então, a gente tratou aqui dessa questão desses espíritos aí que não têm noção do que está acontecendo com eles, e a gente tem aqui na Gênesis, né, na primeira parte, capítulo 1, Fundamentos da Revelação Espírita, né, temos alguns trechos aqui do item 15. No mundo dos espíritos ocorre um fato muito singular, do qual ninguém seguramente suspeitara. É o de existirem espíritos que não se julgam mortos, que é justamente isso que a gente está comentando aí, aquele que desencarnado ainda acha que está aqui entre nós, né? Há espíritos que creem ainda viver a vida terrestre, que conservam seus gostos, hábitos e instintos, e aí continuar vivendo situações que não são nem mais possíveis, né? Como é que um espírito vai conseguir comer se ele não tem mais um corpo físico, né? Vendo-se espíritos em dúvida quanto à sua situação ou afirmando que ainda eram deste mundo, julgando-se envolvidos com suas ocupações ordinárias. Do exemplo, deduziu-se a regra. Ou seja, a partir da observação, né, verificou-se que, pela repetição dos fatos análogos, né, que isso não era uma exceção, mas sim uma das fases da vida espírita. Ou seja, aquele espírito pouco adiantado, com aquela ideia de que ele ainda está encarnado, faz parte de uma etapa, uma fase em que todos nós já vivemos, né? Ela permitiu estudar todas as variedades e as causas dessa singular ilusão, reconhecer que tal situação é, sobretudo, própria de espíritos pouco adiantados moralmente e que é particular a certos gêneros de morte, que ela é temporária, mas que pode durar semanas, meses e até anos. Ou seja, temos espíritos aí que se acham encarnados por anos, às vezes até centenas de anos, aí fica vivendo aquela situação de sofrimento, é óbvio, né? Porque, na verdade, ele tem que continuar a jornada dele, tem que ir a algum lugar para se preparar, para ser orientado, para escolher as suas provas, escolher as suas expiações, aí, dependendo da situação dele, e aí continuar a sua jornada. Então, enquanto ele está nessa situação, ele está muito infeliz, né? Ele precisa, é mais um espírito que a gente precisa ter compaixão e buscar ajudar da melhor forma possível, orientando ele. Verdade. Então, a lei dos renascimentos. A lei do renascimento no novo continente é diferente do antigo mundo. Tradições célticas, orientais, depositaram seu germe no fundo de muitas almas. Olha só, essa questão de não haver esquecimento, né? Lá no fundo da alma tem manias, tem tradições que ficam ali embutidas no espírito. Ele não sabe por quê, mas ele mantém determinadas tradições que não foram nem aprendidas de avós, nem ninguém. Vem dele. Aquilo sai dentro dele naturalmente. E aí você observa determinadas pessoas que vão mantendo aquelas tradições que estão lá no fundo da alma. E isso, no início, produziu um choque. Levantou a repulsão, que os espíritos dirigentes do movimento julgaram mais prudente contemporizar. Porque não adianta ficar dando murro e faca de ponta, né? Eles tiveram que aceitar que existiam essas tradições, sim, do Oriente, daquelas vivências célticas, no novo continente. E aí, a lei do renascimento teve que realmente modificar esse olhar, né? Para não criar choque com
essa antiguidade que ainda estava presente em alguns núcleos, né? Alguns núcleos políticos, em alguns núcleos religiosos, principalmente religiosos, né? Que até hoje mantêm as tradições, vão ficando naquelas tradições ainda muito fortes. E não tem como você derrubar. Não tem como. Exatamente. Aí diz aqui, né, na América do Norte, né? Isso, exatamente. É que justamente ele se refere aí a esse novo continente, seria a América do Norte, né? Da mesma forma que aconteceu com os povos anglo-saxônicos na Europa, né? Como foi citado anteriormente, eles não tinham aquela mesma tradição que os orientais, que os celtas tinham, que é justamente já saberem, já conhecerem, já vivenciarem a reencarnação. Então, houve justamente esse choque, essa dificuldade toda foi por conta disso, né? E eles não terem essa experiência, não terem vivido ainda essa experiência. Aí aqui, né, quando ele continua, é interessante a gente entender, porque muitas pessoas perguntam por que o Espiritismo iniciou na França. E ele vai responder agora isso, né? Primeiro, os espíritos deixaram a ideia disseminando em meios mais bem preparados. Então, o que acontecia na França? Na França estavam justamente reencarnados os espíritos que estavam muito mais voltados por pesquisa, espíritos mais voltados para o cérebro, né? Para a questão cultural, para a questão de conhecimento. Então, antes do espiritismo, alguns espíritos que chamou a época das luzes, né? Século das luzes, que eram espíritos que tinham muita mediunidade, muitos artistas. E aí, dali, começaram a surgir muitos médios que foram antecessores do espiritismo, como Swedenborg, que aí montaram o neoespiritualismo, que já começou a sentir falta da questão da regra para a mediunidade. E Swedenborg trouxe muitas coisas que ele previa para a vinda do espiritismo. Então, quando aconteceu isso, foi a hora que os espíritos acharam, bom, agora está na hora de disseminar essa ideia, porque tem gente para ouvir. E tinham pessoas que estavam aptas a ouvir, porque eram pessoas que eram mais formadas no mundo da ideia do que do coração. Porque aquelas pessoas, aquele ritualista, eram muito voltadas para o coração, né? Aquele apego às tradições é muito do coração do que da ideia, né? Eles precisavam de homens de ideias, né? Para poder ouvir o espiritismo, né? Então, esses centros refratários, né? Que eram que chocavam com essas ideias espiritualistas, eram caminhos que não precisavam ser vistos. Então, eles iam para vários caminhos que tanto eram visíveis como eram caminhos ocultos, como é o caso que eles trouxeram os espíritos, né? Que foram gradativamente chegando na Terra através daqueles seres, né? Da ação simultânea de agentes dos dois mundos. Então, houve um acordo. Aquelas pessoas que já estavam aqui, como o pessoal do neoespiritualismo, e receberam esse outro mundo, que era o mundo dos espíritos, né? com aquela invasão organizada, né? Que houve naquela época. Infiltrando-se, então, paulatinamente naquele mundo daquelas pessoas que eram refratárias. Eles foram devagarinho entrando naqueles centros refratários, por caminhos visíveis e por caminhos ocultos, né? Então, primeiro trouxeram as pessoas que estavam estudando magnetismo, que foi um grande estudo que ajudou o espiritismo, foi o Mesmer com o magnetismo, né? O próprio Swedenborg mesmo, que trouxe essas visões, que ele tinha visões e mais visões relacionadas ao mundo espiritual. Tudo isso foi se infiltrando paulatinamente dentro da esfera intelectual da França, né? Com isso, o que acontece? As pessoas começaram a passar para o momento, né? Hoje ainda está tendo essa infiltração paulatina, porque ainda existe muito
muitos lugares ainda que estão, que não querem ceder, né, a essas ideias, não querem ceder a essas ideias, que ainda não têm ouvido para ouvir, mas eles têm muito cuidado. O plano espiritual não desce a verdade como um todo. Eles vão sempre trazendo em gotinhas, né, Ricardo? Gotinhas e gotinhas. E aí, por exemplo, o protestante, ele não deixa lugar algum para a noção das vidas sucessivas. A alma, por ocasião da morte, é julgada e fixada, ou no paraíso ou no inferno. O católico, existe um termo médio, o purgatório, onde a alma tem de expiar suas faltas e purificar-se por meios incertos. Poderá relacionar as crenças antigas com as novas. Então, o católico está no meio do caminho. Ele já coloca um termo de que a alma tinha que expiar as faltas e tinha que purificar de alguma forma. Então, ele ficava no purgatório para ver o que ia acontecer, né? Até o Papa terminar o purgatório, agora eu não sei onde é que elas ficam mais, né? Porque não tem mais purgatório. Por decreto, ele foi acabado, né? Agora eu não sei. Mas, de qualquer forma, você vê que existem grupamentos que estão ainda com dificuldade de ceder o lugar a essas ideias reencarnacionistas, né? São vertentes da alma? São espiritualistas? São, porque tanto o católico quanto o protestante acreditam na alma depois da morte. Vai para algum lugar. Agora, só que não acreditam na lei da reencarnação. É a diferença do caminho da alma para o espiritismo, né? Então, não tem não tem meio termo, né? Não tem meio termo para a alma. O católico fica lá no purgatório. O protestante não dá ocasião, não. Vai ser julgado e pronto. Fica lá sendo julgado eternamente se precisar. Não tem meio termo. E aí, tem alguma coisa para acrescentar? Tem uma finalização aí que é justamente essa questão que o protestantismo ele cria uma tábua rasa e não tem uma alternativa, né? Não tem justamente esse meio termo que a gente tinha com os católicos, né? Então, na verdade, infelizmente, até conforme você me falou, né, eliminaram o purgatório, e fica mais difícil agora até de você rearrumar aí essa questão, né? Mas que com certeza, né, a verdade, num determinado momento, ela tem que aparecer, né? Então, esse esclarecimento aos poucos vai ser dado aí, e o desenvolvimento do homem através da ciência, conforme a gente vê aqui, através do Myers, por exemplo, que são vários exemplos que o Leon Denis traz baseado no livro dele, e depois também no outro livro que a gente vai estudar, a gente vai ver que a ciência ela está ajudando muito a todos nós, cada vez mais, reforçarmos a nossa fé nessa doutrina que é da reencarnação, que é uma necessidade e que, no final das contas, tem muita lógica, né? Tem justiça nisso, né? A gente tem sempre uma oportunidade de melhorar. Não importa se a gente teve um comportamento ruim, isso não é o fim. Eu tenho a chance de me reerguer, né? Verdade. Então, o protestante vê a necessidade de fazer uma tábua rasa e de se edificar no seu entendimento das doutrinas diferentes. Então, vai lá, fica lá quietinho, que depois eu vejo o que vai acontecer com você. E na atualidade, então, Leon Denis vai trazendo para nós o que está acontecendo, né? Pouco a pouco, né? Pouco a pouco vai produzindo uma reação. A crença nas vidas sucessivas vai ganhando alguns terrenos, tanto nos países protestantes, porque a ideia de inferno é uma ideia muito estranha para as pessoas, né? O tempo todo, olha, se você vai para o demônio vai te levar, você está com o demônio, o pessoal está reagindo a isso, né? Não tem mais uma fala muito positiva no meio das pessoas. Na Inglaterra e na América já contam numerosos partidários da crença das vidas sucessivas. E os principais órgãos espíritas desses países já adotaram ou já discutem com imparcialidade
a questão das vidas sucessivas. E cada vez mais, os espíritos vêm trazendo testemunhos, né? Hoje, a multiplicidade de testemunhos dos espíritos é muito grande. A todo momento, e agora até através das transfigurações, né, eletrônicas, né, das transmissões eletrônicas, que o espírito está entrando em tudo quanto é lugar, né? Bobeou, está lá falando na televisão daqui a pouco, né? Você está ouvindo, tá ouvindo um programa, ele entra, né? E aí, vai acreditar, né? Exatamente. Ou não vai acreditar? Quem é a voz? Quem é a imagem que está ali? Né? A gente vai ver isso lá quando nós estudarmos a parte científica, né? O quanto já tem muitas produções nesses lugares todos, trazendo comprovações de que realmente os testemunhos dos espíritos, né? São coisas que a gente não pode negar mais, não tem como negar. Tem algum... Então, nós temos aqui, né, nós estamos falando muito ainda desse espiritualismo anglo-saxão, né? Então, a gente tem aqui no livro A História do Espiritismo, né, de 1926, do Arthur Conan Doyle, né, que é o autor de Sherlock Holmes, né? Você vê como é que é interessante, como ele era... ele tinha também esse lado de ver essa parte espiritual, né? Então, no capítulo 8, né, ele aborda os progressos contínuos da Inglaterra, né? E aí ele cita relatos por Mrs. de Morgan sobre 10 anos de experiência com o espiritismo na Inglaterra, né? Sinalizando que o novo movimento tanto se espalhava nas altas camadas quanto nas massas, né? Ele cita o trabalho de D.D. Holmes, né, que é um escocês, médium de efeitos físicos, ou seja, lá no Reino Unido, né? Os irmãos Davenport, estadunidenses, né? Ou seja, lá norte-americanos, né? Que também eram médios de efeitos físicos. Esses três, ele trata também em 2 capítulos que fala da vida deles, né? E mostra, inclusive, que o D.D. Holmes, né? Todo o trabalho que ele fazia, né? Ele dizia, né? Que ele foi mandado em missão, e a missão era demonstrar imortalidade, né? E ele, no caso, não recebia dinheiro com isso, né? Então, ele procurava se manter de outra forma para poder realizar esse trabalho aí tão bonito que ele colocou para ajudar a visão aí espiritualista na Grã-Bretanha, lá nos países anglo-saxões, né? Temos também os irmãos Davenport, né, que eles declararam, né, um deles, né, que eles nunca afirmaram a crença no espiritualismo, né? Então eles produziam um show, né, de efeitos físicos, né? Mas na verdade eles não tinham essa preocupação de divulgar, né? Como a gente observa, né, o espiritualismo lá na América do Norte, a gente observa que passou um tempo aí, pelo menos, com muita relacionado a questões mesmo de você obter algum ganho, né? Eles nunca falaram que era mediunidade, né? Eles nunca falaram, eles nunca divulgaram na crença deles de espiritualismo. Eles simplesmente, mas também não diziam que era um prestidigitação, né? Exatamente, eles não se colocavam como enganadores. Aquilo ali realmente eles criavam lá o cenário lá deles. Um cenário, exatamente. E aí ali é relevante falar sobre o Conan Doyle, que além do livro A História do Espiritismo, ele também tem um livro A História do Espiritualismo, que vai contar o que foi antes do Espiritismo. Aí ele vai mostrar que foi muito importante, o Swedenborg foi muito importante para ele nessa caminhada, inclusive com o Davenport, que eles foram antecessores do Espiritismo. Então, quem gosta, quem quer ver a história, é muito bom ler esses 2 livros dele, A História do Espiritualismo e A História do Espiritismo, que um prossegue o outro. Isso. E é interessante também que no ano de 1870, né, foi a data das primeiras pesquisas de William Crookes, que era também um físico, químico britânico,
E foi ele até que desenvolveu, né, o que nós que somos da velha guarda, conhecíamos como aquelas televisões antigas com o cinescópio, né, aquela tela pequenininha, preto e branco, né, que a gente viu aí. Aquilo ali, graças a William Crookes, aí, que a gente pôde ter esse tipo de aparelho em casa, né? E aí também ele foi também o primeiro cientista a investigar o que hoje nós chamamos de plasma, né? E trabalhou também naquela materialização do espírito Kate Fox, né? Pela médium Florence Cook, né? Então, quer dizer, ele fez um trabalho grandioso também, auxiliando aí a divulgação desses fenômenos, né? E ele diz também, né? Quero verificar as leis que regem a manifestação de tão notáveis fenômenos que presentemente ocorrem numa amplitude quase incrível. Ou seja, ele queria, como cientista, mostrar o que ele conseguiu ter fé, acreditar que existia, que era real. Ele quis mostrar através dos estudos dele para a sociedade, né? É que inicialmente ele não acreditava em nada disso. Exatamente. Aí ele foi acompanhar o trabalho de Kardec, se juntou lá nos grupos de estudo e foi depois o maior divulgador da doutrina, né? Ele houve até uma época que ele foi um pouco perseguido, como sempre, né? Todas essas pessoas que têm esses interesses aí. Ele teve essa dificuldade. Aí tem o ministro da igreja também, né? Reverendo Moses. Isso, que foi um médium também, né? Ele era da igreja anglicana, né? E aí passou o assunto para um plano mais espiritual, né? Que ele fazia o que chamavam a escrita automática, né? Que é a psicografia, né? Exatamente. Ou seja, ele conta, né, os transes de médios, né? Isso, exatamente. Ele conta muitas situações relacionadas com mediunidade, né? Apesar de ser da igreja anglicana, né? Ele realmente também foi uma outra pessoa, um outro espírito que ajudou também lá nos países anglo-saxões. Ou seja, é interessante que a gente pôde aqui ter uma ideia justamente de como é que foi, né? Já vimos aqui qual foi a dificuldade dessa doutrina da reencarnação ser aceita lá, né? Mas também, por outro lado, através dessa obra de Arthur Conan Doyle, a gente consegue resgatar que, na verdade, como que aconteceu tudo isso que o Leon Denis está falando aqui, de que realmente houve uma mudança de concepção. Eles começaram a aceitar no espiritualismo, da forma como eles viam também a reencarnação, né? Tudo tende a um caminho único, né? É só uma questão de tempo, né? Com certeza, com certeza. Na verdade, acaba todo mundo se unificando, né? Com a ciência comprovando, é justamente essa proposta, né? De integrar conhecimento, né? Exatamente. Aquela questão que você colocou lá nas outras aulas, lá encaixando lá os quebra-cabeças, né? Isso, exatamente. Vem aos pouquinhos, pecinha por pecinha, mas acaba integrando o quebra-cabeça todo. Acaba conseguindo achar aí a posição de cada peça. Então, tem aqui, olha, em Nova York, foi publicada em 1905 uma obra importante com o título The Widow's Mite, na qual ele fala da reencarnação. O autor, o Sr. Funk, né, ele diz sobre alguns homens, falou de telepatia, falou de comunicação com os espíritos demonstradas, fala que tudo isso já está demonstrado. Isso vai provocar em muitos espíritos o aumento da convicção que provocaria se tivesse ligado a atenção menos escrupulosa. Quer dizer, se fosse uma pessoa que nem fosse respeitada, ninguém ia ligar. Mas esse senhor Funk, ele era uma pessoa respeitada. Então, realmente, muitos espíritos acabaram acreditando porque eles deram uma atenção mais séria, né? E ele fez um estudo de uma senhora sem instrução, e estudou sob o ponto de vista moral. E a primeira comunicação dizia respeito às leis da natureza. Aí ele fala: meus amigos, a reencarnação é a lei do espírito na via do progresso.
Eu vou ler a página toda. E todos devemos progredir lentamente, é verdade, com pausas mais ou menos prolongadas. Desenvolvimento que demanda longos séculos. Vem um momento em que o espírito torna a nascer, entrando em outra esfera mais elevada da sua existência. Não falo somente da reencarnação na Terra. Não é frequente que um espírito elevado que tenha vivido na Terra torne a nascer nela. Algumas vezes, no entanto, os espíritos são afeiçoados à Terra e aos seus atrativos e tornam a tomar corpos humanos e a viver outra vez na Terra. Mas isso não é necessário para os espíritos elevados. Então, aqui, ele está falando sobre essa questão, confirmando essa questão da reencarnação, né? E aí a mensagem é sobre, realmente, a senhora, né, que não tinha instrução e que começou a falar sobre isso, sobre essa questão da reencarnação. E aí tem Maias também, que coloca a ideia, né, na obra dele, Personalidade Humana, que é uma obra que Leon Denis fala quase que o livro todo dele, toda hora está citando essa obra, que coloca essa opinião, né, exprimindo nosso novo conhecimento em psiquismo, confirmando o pensamento antigo, confirma também, em relação ao cristianismo, as narrativas das aparições de Cristo depois da morte e faz-nos entrever a possibilidade da reencarnação benfazeja do espírito que atingiram um nível mais elevado que o homem. Então, ele fala justamente de algumas narrativas que não só fala da reencarnação, mas fala das aparições de Cristo depois da morte, né? Que isso é uma coisa que ficou sempre na dúvida. Como é que era o corpo dele na hora que a aparição? Porque ele estava aqui na Terra, era corpo de carne, não era corpo de carne, e depois ele aparece, é corpo. Como é que é isso? As pessoas não tocam nele, né? Fica sempre essa dúvida, né? O católico não faz por menos, não, né? Ele fica sempre engasgado com essas aparições. Depois, na outra página, ele fala das três hipóteses que têm por objetivo explicar o mistério das variações individuais, do aparecimento de qualidades e propriedades novas, a teoria das reminiscências de Platão parece-nos a mais verossímil, com a condição de assentar a base dos dados científicos estabelecidos em nossos dias. Então, ele está trazendo aqui a teoria das reminiscências de Platão, que justamente fala, da mesma forma que Sócrates falava, que nós trazemos, nós não somos uma tábula rasa, nós trazemos situações do passado que voltam novamente a ficar, a mostrar nos nossos comportamentos, né? Mas sempre mostramos alguma coisa do passado, sempre apresentamos alguma coisa lá do nosso anterior reinado, né? Depois ele traz também a doutrina da reencarnação, nada encerra que seja contrário à melhor razão e aos instintos elevados do homem. Não é, de certo, fácil estabelecer uma teoria afirmando a criação direta dos espíritos em fases de adiantamento, tão diversas como aquelas em que tais espíritos entram na vida terrena com a forma de homens mortais. Deve existir certa continuidade, certa forma do passado espiritual. Por enquanto, nenhuma prova possuímos em favor da reencarnação. Então, da mesma forma que ele está falando das narrativas de aparição de Cristo, das reminiscências de Platão, e existe uma passagem aqui que a gente vê a melhoria, né, das situações do homem, mas ainda precisamos, eles dizem que ainda precisam de muitas provas para que haja realmente essa ideia da continuidade do passado espiritual do homem. Então, Maias, ele trouxe nesse livro, e é importante
esse livro ser lido, ser estudado, porque ele trouxe muita coisa sobre a personalidade humana. É um livro que tem em PDF, que tem em português, apesar do título ali estar em inglês, mas ele tem em português e em PDF. Não é um livro pequeno, não, é um livro bastante rechonchudo de conhecimento, né? Mas vale a pena você ir ao livro todas as vezes que Leon Denis falar dele. Exatamente. É importante ir lá no livro para falar, para ver aquela página. Assim você vai acabar lendo o livro todo, porque ele quase que fala do livro todo o tempo todo. Ele fala mesmo. Exatamente. Então, Myers não conhecia as experiências recentes de que falamos no capítulo 14. No entanto, afirma novamente, a evolução gradual das almas tem estágios numerosos, aos quais é impossível assinalar um limite. Então, ele aqui abre a guarda realmente para dizer que ele acredita nos estágios de nascimento, né? Tem alguma coisa a acrescentar aí de Myers? Então, a gente pode falar aqui, dar um resumo aqui da obra dele, né? A personalidade humana, a sobrevivência e manifestações paranormais, né? Foi um dos primeiros estudos científicos que objetivaram a investigação sistemática acerca dos fenômenos psíquicos. O principal objetivo da obra é esclarecer, com base na análise de fatos, a questão que mais importa ao homem, a de saber se ele possui ou não uma alma imortal, ou, em outras palavras, se a sua personalidade implica algum elemento suscetível a sobreviver à morte corporal. Recomendado por Herculano Pires, por Arthur Conan Doyle, né? Que foi, além da história do espiritismo, né? Tem o Sherlock Holmes, e ele também fez a tradução de Joana d'Arc, Médium, né? Que é uma das obras de Leon Denis, para o inglês. E aí ele foi interessante que ele fez uma mudança no título, né? O título em inglês é O Mistério de Joana d'Arc. Por quê? Porque ele ficou com receio que os ingleses, com esse termo médium, né, que está relacionado ao espiritismo, deixassem de aproveitar essa obra magnífica. Então, você vê como é que é o cuidado que ele teve, né? Cuidado que ele teve aí de preparar para que essa obra pudesse ser também apreciada lá. Esse livro de Arthur Conan Doyle é muito interessante, né? Porque ele fala além que todo mundo já conhece Sherlock Holmes, né? Que todo mundo gosta desse ídolo, né? Dos mistérios, né? Uhum. E esse livro de Joana d'Arc, que o Leon Denis também tem trazido muito essa vida de Joana d'Arc à tona, né? Isso. Mas realmente, mudar o nome por causa do preconceito, aí é demais, né, não? Foi esperto, né? Opa! Sagaz. Melhor assim, né? Vamos falar também aqui de Lord Carlingford. As Cartas do Mundo dos Espíritos foram publicadas na Inglaterra, por autoria desse Lord Carlingford, e admitem as reencarnações como consequência necessária da lei de evolução. Quer dizer, ele dá um salto quântico aí, né? Dentro da Inglaterra, que ele escreve e confirma que realmente é necessário a reencarnação para ver a evolução. Nesse livro das Cartas do Mundo dos Espíritos, ele fala da doutrina das vidas sucessivas, insinuando na atualidade, né? Já está colocando na atualidade essa insinuação da doutrina das vidas sucessivas, né? E isso já está sendo levado lá do outro lado do Canal da Mancha, né? Taggart declara que a doutrina das vidas sucessivas é a única que apresenta vistas razoáveis acerca da imortalidade. Então, a única forma de você entender que nós somos imortais é olhando as vidas sucessivas, a lei da reencarnação. Do contrário, como é que a gente pode provar se é imortal? Se não traz de novo para a Terra, como é que a gente vai saber se é imortal? Se não conversa, né? Não é? Não pode falar, né?
Nem para contar os sonhos, porque às vezes até no sonho a gente ainda fica, né, lembrando algumas coisas do passado, né? Isso, a gente encontra lugares assim que a gente não entende bem o que aconteceu, né? Tem aquelas vagas Pois é, né? lembranças. Aí esse Lorde ali inglês, né? Ele é bem Lorde mesmo, olha a figura dele. Bem inglês, né? Venerável Assediago Colley. No último congresso da Igreja Anglicana de Weymouth, esse Lorde Assediago, reitor de Stockholm, fez uma conferência sobre a reencarnação em sentido favorável. Olha só como é que o negócio está dando um salto, né? Exatamente. Em sentido favorável. Então, este fato indica-nos que as novas ideias abrem brecha até o seio das igrejas da Inglaterra. Está vendo aí já o negócio da brecha aparecer, né? Exatamente. Aí temos também Boyd Carpenter, bispo de Ripon, que presidiu a Sociedade de Pesquisas Psíquicas. E ele fez um discurso de abertura na Sociedade para Pesquisas Psíquicas. Nesse momento, ele estava no auditório e ressaltou a utilidade das pesquisas psíquicas a fim de se obter um conhecimento mais completo do eu humano e precisar as condições de sua evolução. Aí ele escreveu o seguinte: o interesse desse discurso, isso foi dito nos Anais de Ciência Psíquica de maio de 1912, reside especialmente nisto, quer dizer, em precisar as condições da evolução humana. O ver-se aí um alto dignatário da Igreja Anglicana afirmar, como certos padres da Igreja, a pré-existência da alma e aderir à teoria da evolução e das existências múltiplas. Gente, isso para a ciência já é uma glória isso. Para o espiritismo é outra glória isso, né? Ver alguém da Igreja Anglicana que estavam lutando, né, contra os preconceitos, né, sobre a questão da mediunidade, e agora vai, né, e faz o quê? Está lá no discurso da Sociedade de Pesquisas Psíquicas falando sobre a reencarnação, né? Então, na próxima semana, a gente vai dar início ao capítulo 17. Suas considerações, Ricardo, sobre esse capítulo tão importante. Exatamente. Que a gente viu, né? Exatamente. Ele é muito interessante justamente porque o Leon Denis, através de coisas objetivas, né, informações objetivas, de citações, ele conseguiu aí refutar de uma forma incidente mesmo, forte, essas críticas e essas objeções que apresentaram contra a reencarnação, e mostrando até que nos países anglo-saxônicos, que foram os mais resistentes, em determinado momento, como ele finaliza muito bem aqui esse capítulo, né, essa questão se reverteu, né, pelo menos naquela época, né, ele conseguiu aí, ou seja, ele conseguiu mostrar que todo o trabalho que ele fez foi muito importante aí para reverter isso aí e conseguiu, inclusive, capturar todas essas informações para nós, né? É verdade. Então, eu espero que as pessoas tenham visto, quer dizer, é um ponto de vista histórico mais, né, que ele está trazendo, mas que é importante para a gente entender, enquanto espíritas, que as coisas não caíram do céu, que tem fundamento, né? Que as pessoas têm que realmente, para entender, porque às vezes a pessoa quer que o outro entenda, só indo a um centro espírita tomando passe. Não é assim. Não é assim que a gente vai entender espiritismo. Tem que estudar mesmo, porque você não vai entender, não. Ah, eu não sei quem estava falando comigo, disseram que tinha um espírito aqui do meu lado, eu não sei o que é isso. Não vai saber o que é isso. Isso não é doutrina. Doutrina é muito mais do que isso.
A doutrina está provando que nós somos imortais, que nós temos outros momentos temporários para exercitar a nossa evolução, que nós não somos deste mundo, que nós temos um mundo original e para onde nós vamos voltar, né? Então, a gente tem que reforçar isso, porque senão a pessoa diz assim, eu vou levar meu vizinho aqui para o centro, vou trazer meu vizinho aqui para o centro, porque ele precisa entender o que é doutrina. Ele vai levar e não vai entender, porque o cara não está interessado em estudar. Ele não quer ouvir a palestra, ele não quer ouvir estudo, ele não quer ouvir nada. Vai fazer como? Não quer nem comprar um livro. Não é isso. Agora você vê quanto tempo o espiritismo levou para ser sedimentado. E a gente quer sedimentar em 2 minutos no nosso interior. Quem sabe que nós somos aqueles anglo-saxões lá que foram rejeitando o tempo todo, né? Não? Até quando aí agora a gente entra, que tudo cai do céu no mesmo momento. Não dá, não. Verdade. A gente tem que respeitar o momento de cada pessoa. A gente não pode querer que as pessoas simplesmente puxem a orelha e, pum, caiam dentro da doutrina. A doutrina vai lentamente enquanto você vai se preparando. O ser humano está se preparando para abrir a consciência. Mas essa abertura de consciência não pode ser no tapa. Às vezes vem pela dor. Se vier pela dor, ela vai correr para ver o que está acontecendo, por que ela está melhorando, o que está acontecendo com ela. Mas e se não for pela dor? Então, se você não tem dor, você não vai procurar nada. Né? Porque você acha que está tudo maravilhoso. Verdade. E eu acho que essa mexida que o mundo todo está tendo é muito por aí, né, Ricardo? Exatamente. Para a gente rever nossos valores, né? Refletir, exatamente, ver toda essa situação aí. Como é que o planeta está se depurando, né? A gente vê as praias aí, né? Como é que a água está ficando limpa. Né? Apesar de que tem sempre alguém burlando alguma coisa, né? Entrando lá na floresta para tentar fazer alguma coisa, mas é pego na mesma hora, porque agora vai ser aquela andorinha só que não faz verão, né? Exatamente. Porque quando tem uma multidão, a gente se mistura na multidão, mas quando é uma pessoa só, fica muito claro aquilo, né? Aparece, né? Aparece logo, né? Mas eu espero, então, que na próxima semana nós possamos iniciar o capítulo 17, que fala das vidas sucessivas, as provas históricas. Agora, Leon Denis está trazendo mais conteúdo científico da doutrina. Mesmo não sendo ainda o livro trazido pelos médicos, ele já está trazendo muitas provas que serão corroboradas pelos médicos depois no outro livro. Então, lembrando que nós estamos fazendo esses 2 capítulos seguidos, que no outro livro ele juntou os 2 capítulos. Eles juntaram os 2 capítulos. Por isso é que nós estamos dando o 16 e o 17 e não estamos indo ainda no dos médicos. Porque quando nós formos para o do médico, nós já vamos para o 16 e 17 juntos, porque eles fizeram uma união dos 2. Certo? Espero que vocês tenham uma boa semana. Não saiam de casa, ainda não está na hora de sair, não. Vamos estudar. Vamos estudar Conan Doyle, vamos estudar Maias, que esses livros são maravilhosos. Ricardo? Isso, exatamente. Vamos agora. Isso, vamos finalizar agora com a nossa oração. Guias amigos espirituais, agradecemos mais essa oportunidade de trabalharmos juntos sobre essa obra, debruçarmos nela e pedimos que possamos ter força de vontade de utilizar todo esse conhecimento, todo esse aprendizado, para que a gente possa vencer esse momento que estamos passando, que possamos também ajudar da melhor forma possível todos aqueles que estão ao nosso redor. Pedimos então para encerrar esse nosso trabalho dizendo graças a Deus.